Olá, amigos e amigas. Mais uma vez estou aqui com uma reflexão, né? Trazendo o alimento da alma. Quero compartilhar uma história que conta sobre a esperança. Agora, acabamos de celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Na verdade, é a grande esperança que Deus semeia no mundo, no meio de tantas dificuldades. E é muito importante a gente tem esse papel de animar e alimentar a esperança, não só em nós, mas em cada pessoa. Dentro de cada pessoa, nós precisamos alimentar a esperança. Essa é a nossa missão aqui nesse mundo. E basta a gente olhar para a Bíblia para percebermos que nos momentos mais difíceis da história do povo de Deus, surgem os profetas como verdadeiros promotores da esperança. Nesse tempo, nós ouvimos o profeta Isaías alimentando a esperança daquele povo que vivia em diferentes situações de conflito, de exílio e assim por diante, né? Então, a gente consegue, no momento da dor, desolação, a gente precisa anunciar um futuro novo. Pode demorar, porém, precisamos manter a chama da esperança alimentada. E vivemos hoje em um mundo marcado por tantas dores, tristezas, frutos do individualismo e do consumismo, onde muitas vezes os seres humanos acabam sendo tratados como produtos. Hoje somos produtos, na verdade. Nas redes sociais, tudo mais, nós somos simplesmente produtos. Os algoritmos já sabem o que nós pensamos, e se tornou um grande mercado e nós também se tornarmos, né, como produtos. Nesse contexto, torna-se ainda mais urgente a missão de alimentar a esperança. Mais do que esperar. Porque esperar é uma coisa muito chata. Cansa. Cansa mesmo. Somos chamados a esperançar. O verbo esperançar. Promover atos, porque quando a gente tem essa atitude de esperançar, a gente promove os atos, gestos e atitudes que façam essa esperança ganhar forma concreta em favor das pessoas. Aquilo que estamos fazendo aqui, você me ouvindo, compartilhando e eu fazendo essa reflexão, é esse ato, essa atitude. É nesse espírito que quero partilhar essa história que eu ouvi, tá? Não sei dizer se realmente aconteceu ou se foi criada para ilustrar a força do pensamento positivo e o valor da esperança. Eu não sei, mas eu escutei isso, talvez você também tenha escutado essa história. O que sei é que ela toca profundamente o coração, né? Essa história tocou meu coração e com certeza vai tocar também o seu coração e aquelas pessoas que vão ouvir essa partilha. E em um hospital, né, num hospital, dois pacientes dividiam o mesmo quarto. Um deles, gravemente doente, ocupava o leito ao lado da única janela do quarto. O outro, acometido por um câncer agressivo, permanecia no leito oposto. Além de não ter acesso à janela, ele não podia se levantar. Esse paciente
com câncer não conseguia se levantar, nem se locomover. Com o passar dos dias, os dois começaram a conversar. É normal, né? Quem ficou no hospital sabe disso. O paciente, que não podia sair da cama, expressava sua tristeza e sua saudade da vida lá fora. Né? Quem fica no hospital sabe quanto a gente tem vontade de sair, encontrar com as pessoas, né? Da natureza. Ele estava com aquele doente com câncer, ele estava com saudade da natureza, da caminhada, da brisa, do simples prazer de olhar o mundo. É impressionante. Quem fica no hospital sabe como é isso, né? A cada dia tornava-se mais abatido. Ele estava mais triste, mais deprimido, sem esperança de deixar aquele lugar, né? Ele estava se entregando. Ele pensava que ia morrer, não conseguiu nem ver as pessoas queridas da minha vida. Então, ele estava se entregando. Então, um certo dia, o homem que estava ao lado da janela começou a narrar o que via do lado de fora. Então, ele percebeu a agonia, a situação desse colega que estava ao seu lado, no outro lado ou no outro leito. Então, esse homem que estava ao lado da janela, no leito ao lado da janela, começou a narrar o que ele via lá fora, porque tanto aquele homem queria ver, né? Falava das árvores, ele falava das árvores lá fora, né? E de suas transformações, das folhas que caíam, aquelas folhas que brotavam, das flores que se tornavam frutos, né? Contava sobre os pássaros que pousavam nos galhos, sobre as crianças que brincavam à sombra das árvores, sobre os enamorados, né? Aqueles namorados que passavam horas trocando gestos de carinho. Dia após dia, ele descrevia cada cena com tanta riqueza de detalhes que o companheiro do quarto sentia como se estivesse vendo e vivendo tudo aquilo. Né? Outro colega com câncer, e ele estava vivendo realmente pela capacidade de narrar aquilo que ele via lá fora, né? Para esse colega. Com o passar do tempo, algo surpreendente aconteceu. O homem que sofria de câncer começou a apresentar uma melhora significativa. Seu semblante mudou, seu ânimo voltou, e até os médicos se surpreendiam com a evolução de seu quadro clínico. Nem o médico sabia o que estava acontecendo, não é? Era como se fosse um caso perdido. Mas sua evolução foi muito grande e eles ficaram surpresos. Certa manhã, porém, o homem do leito junto à janela não acordou para contar as cenas do dia. Preocupado, o outro paciente, né, apertou a campainha, chamando enfermeiros e médicos. Quando chegaram, ele disse aflito: "Meu amigo sempre me conta o que vê pela janela. Hoje ele não acordou. Estou muito preocupado." Após examinarem o paciente, os profissionais constataram que ele havia falecido durante a noite. Ao ouvir a notícia, o homem começou a chorar como uma criança. Entre lágrimas, ele repetia: "E ele me dava esperança todos os dias. Foi isso que me ajudou a querer viver. E ele me dava esperança todos os dias. Foi isso que me ajudou a querer viver." Que coisa linda, né? Tomado pela curiosidade e pela gratidão, pediu às enfermeiras que o levassem até a janela, para finalmente ver com seus próprios olhos as cenas que o seu amigo lhe descrevia tantas vezes. Quando chegou à janela,
e olhou para fora, deparou-se apenas com um enorme muro cinzento. Não tinha uma árvore, não tinha nenhuma flor, apenas uma parede que estava lá. Naquele instante, compreendeu tudo. Compreendeu tudo. Ele compreendeu. Para animar o amigo desanimado e deprimido, aquele homem havia criado com a sua imaginação e o coração um mundo cheio de vida e beleza. Ele olhava para aquele muro cinzento e ele criava uma vida com muitas vibrações e belezas. Mesmo olhando para uma parede sem cor, escolheu semear a esperança. Queridos amigos e amigas, somos colocados nesta terra com essa mesma missão: animar as pessoas, semear a esperança, a maneira dos profetas, diante das situações mais desafiadoras da vida. Não importa o que você passa, meu irmão, somos chamados a ser como aquele homem que, mesmo olhando para um muro cinzento, sem vida, criou imagens de vida para fortalecer o outro. Às vezes a gente tem que fazer isso. Sua vida pode estar passando por um momento difícil. Mas quando você depara com o outro desanimado, nós precisamos encontrar força para alimentar a esperança do outro, da outra, ajudando-o a lutar e a recuperar a alegria de viver. Jesus faz exatamente isso por nós. Ele entrega a própria vida para que nós tenhamos vida. Nós tenhamos vida. Alegria. Vida é sinônimo da alegria. E vida em abundância. Vida em abundância. Querido amigo, querida amiga, essa história nos ensina muita coisa. Muita coisa. Compartilhe com seu amigo, sua amiga. Quem sabe, dessa forma você consiga animar alguém. E inscreva-se no canal. Ative o sininho. Compartilhe. E passa para novas pessoas para que possam inscrever. Ainda falta mais 200 e pouco pessoas para a gente chegar nossa meta 1000, tá? Por favor, um abraço, fica com Deus. Mais uma vez um Feliz Natal, né? Já passou, mas agradeço pela sua companhia e vamos juntos alimentar a esperança. Esse mundo tão sofrido, é tão triste.